Olá, caro concurseiro! Se você está se preparando para um concurso público, sabe que a interpretação de texto é uma habilidade essencial para obter um bom desempenho. É comum que as questões de interpretação de texto sejam uma das partes mais exigidas nas provas de concurso, e para se destacar é necessário ter um bom domínio dessa habilidade. Neste vídeo, vou apresentar as 10 temas de questões de interpretação de texto mais cobradas em concursos públicos de 2022 a 2023. Você vai aprender dicas valiosas para aprimorar sua leitura e interpretação de textos, e estar mais preparado para enfrentar essas questões. Então, prepare-se para se tornar um expert em interpretação de texto. Número 1. Questões de inferência. Essas questões exigem que o candidato identifique as informações implícitas em um texto. Isso requer uma leitura cuidadosa e atenção aos detalhes. O objetivo é que o candidato consiga inferir o que o autor quis dizer, mesmo que isso não esteja explícito no texto. Número 2. Questões de interpretação de vocabulário. Essas questões exigem que o candidato compreenda o significado de palavras ou expressões que possam ser desconhecidas. Para isso, é necessário utilizar técnicas de contexto para descobrir o significado das palavras, ou seja, identificar as palavras próximas e tentar entender o sentido que elas dão à frase. Número 3. Questões de compreensão de ideias centrais. Essas questões exigem que o candidato compreenda as ideias principais de um texto. É necessário identificar o assunto, o objetivo do texto e compreender como as informações estão organizadas. O objetivo é identificar as ideias mais importantes para responder às perguntas que são feitas. Número 4. Questões de compreensão de detalhes. Essas questões exigem que o candidato encontre informações específicas em um texto. É necessário ler com atenção e identificar os detalhes relevantes, como datas, números ou outros dados que possam ser importantes para a resposta. Número 5. Questões de comparação. Essas questões exigem que o candidato compare ideias ou informações apresentadas em um texto. É necessário identificar as semelhanças e diferenças entre as informações e compreender como elas se relacionam. O objetivo é identificar as diferenças e semelhanças entre as informações para responder à pergunta. Número 6. Questões de relações entre informações. Essas questões exigem que o candidato compreenda como as informações apresentadas em um texto se relacionam. É necessário compreender como as informações se conectam e como elas contribuem para o objetivo do texto. O objetivo é entender como as informações apresentadas no texto se relacionam e como elas ajudam a responder às perguntas. Número 7. Questões de interpretação de figuras de linguagem. Essas questões exigem que o candidato compreenda o significado de figuras de linguagem, como metáforas, hipérboles, ironia e outras. É necessário identificar essas figuras no texto e compreender seu significado para responder à pergunta. Número 8. Questões de compreensão de gênero textual. Essas questões exigem que o candidato compreenda as características de diferentes gêneros textuais, como artigos de opinião, notícias, cartas e outros. É necessário identificar o gênero textual e compreender suas características para responder à pergunta. Número 9. Questões de compreensão de coesão textual. Essas questões exigem que o candidato compreenda como as informações são organizadas em um texto. É necessário identificar as palavras e expressões que conectam as ideias e compreender como elas contribuem para a coerência do texto. O objetivo é identificar as palavras que conectam as ideias e entender como elas ajudam a construir o sentido do texto. Número 1. Questões de interpretação de intertextualidade. Essas questões exigem que você compreenda como um texto se relaciona com outros textos. É necessário identificar as referências a outros textos e compreender como elas contribuem para o significado do texto. Concluindo, para ter um bom desempenho em questões de interpretação de texto em concursos é necessário ter habilidades que vão além da leitura básica. É importante compreender o texto em profundidade, identificar informações implícitas e explícitas, ter conhecimento de vocabulário, compreender a organização e coesão textual, identificar as figuras de linguagem, e compreender a relação entre as informações apresentadas no texto. Ao dominar essas habilidades, o candidato estará melhor preparado para enfrentar questões de interpretação de texto em concursos públicos. Escreva nos comentários suas dúvidas e sugestões sobre o assunto abordado neste vídeo.
Se você gostou do conteúdo e achou útil, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos e colegas que também estão se preparando para concursos públicos. Obrigado por assistir!